Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula no módulo RTE da disciplina de Circuitos Elétricos 2. Na aula de hoje, vamos falar sobre potência em sistemas trifásicos. Para análise e cálculo da potência trifásica em um circuito trifásico, vamos considerar aqui uma carga trifásica cujos valores instantâneos de tensão e corrente são dados aqui no domínio do tempo, em letra minúscula, VA igual a um valor máximo de tensão, cosseno de ômega t mais um ângulo da tensão ali, um θA. Para a corrente da fase A, uma corrente IA de t, ou uma corrente no domínio do tempo aqui, em letra minúscula, igual a um valor máximo para a corrente, cosseno de ômega t mais um ângulo aqui inicial para a corrente que eu vou chamar de ΔA. Tá certo? O mesmo vai acontecer para as fases B e para as fases C, tanto para a tensão quanto para a corrente, domínio do tempo. Muito bem, vamos chamar de potência instantânea para essa carga a multiplicação ali da tensão no domínio do tempo vezes a corrente no domínio do tempo em cada uma das fases. Então a potência lá na fase A vai ser o VA vezes IA no domínio do tempo. Essa multiplicação de VA vezes IA vai me dar uma equação aqui com duas parcelas, uma envolvendo o valor máximo da tensão, aqui já o valor eficaz da tensão e o valor eficaz da corrente. Aqui antes a gente tinha um valor máximo, que era o valor de pico, aqui eu já estou considerando o valor de pico dividido por raiz de 2, basta vocês lembrarem dessas contas, vezes cosseno de θA menos ΔA, ângulo da tensão menos o ângulo da corrente. Uma segunda parcela que é duas vezes a frequência lá da forma de onda original, lá da tensão ou da corrente. Então lá eu tinha lá um ômega t, tanto para a tensão quanto para a corrente. Aqui nessa segunda parcela da potência instantânea eu vou ter duas vezes ômega t. E aqui somando os ângulos da tensão e da corrente, tá certo? Bem, esses valores aqui de VFA e FA, VFB, VFC e FB e FC são os valores que a gente chama de valores eficazes, os valores RMS, tanto das tensões quanto das correntes. Apenas para simplificar, o que a gente vai fazer? Eu vou considerar que a diferença entre o ângulo da tensão e o ângulo da corrente eu vou batizá-lo como um ângulo φ. Então, o θA menos φ menos ΔA vai me dar um ângulo que eu vou chamar de φA. Isso aqui para a fase A, o mesmo vai acontecer para as fases B e fase C. Então, θB menos ΔB é igual a φB. θC menos ΔC é igual a φC. Tá certo? Então, apenas para simplificar, o que eu vou fazer? Eu vou chamar de ΔA, lá o θA menos φA. O que é isso? Vou substituir na minha equação anterior ali da potência instantânea para cada uma das fases, A diferença lá que era θA menos ΔA, eu vou chamar de φA. Então, a potência instantânea para a fase A vai ser o valor eficaz da tensão na fase A vezes o valor eficaz da corrente na fase A, que multiplica cosseno de φA, que é o ΔA, o θA menos o ΔA. Beleza? A segunda parcela, eu tinha lá duas vezes ômega t, θA mais ΔA. Então, substituindo o ΔA, por exemplo, por θA menos φA, eu fico aqui com o cosseno de duas vezes ômega t mais 2 ΔA, desculpa, 2 θA menos φA. Tá certo? Para a fase B, só porque eu errei ali anteriormente, agora eu vou repetir com um pouco mais de detalhe. Então, aqui, para a fase B, valor eficaz da tensão na fase B, vezes valor eficaz da corrente na fase B, vezes cosseno do φB. φB é o θB menos o ΔB, mais tensão eficaz lá na fase B, vezes corrente eficaz na fase B, a parcela ali duas vezes ômega t.
cosseno de 2 vezes ômega-t mais 2 vezes θb menos φb. O mesmo vai acontecer lá para a fase C, tá certo? Muito bem, vamos definir agora o que vem a ser a potência trifásica instantânea. Ela será dada pela equação no domínio do tempo aqui da soma das potências instantâneas em cada uma das fases. Então, o P instantâneo total é igual a PA mais PB mais PC. Lembrando das nossas equações anteriores, onde PA tinha uma parcela aqui que é constante, olha, vamos observar aqui, ó, essa parcela aqui é constante, ela depende do valor eficaz na tensão na fase A, corrente eficaz na fase A e o cosseno de um ângulo, que é do ângulo entre a tensão e a corrente. Então, esse valor ele é um valor fixo, dependendo dos ângulos aqui de tensão e corrente. A segunda parcela é uma parcela que tem uma dependência do tempo. Então, ela é uma função, dependendo do tempo, e uma função cossenoidal. Então, a nossa potência instantânea, que seria a soma de PA mais PB mais PC, vai ter um valor médio, onde essa segunda parcela aqui nas três equações se anulam, uma vez que elas dependem do tempo, e o valor médio do cosseno ali é igual a zero. Então, a minha potência média, PA mais PB mais PC, valores maiúsculos aqui, vai ser VFA e FA cosseno de FA, mais VFB e FB cosseno de FB, mais VFC e FC cosseno de FC. Nós podemos ainda definir esses valores de forma complexa, né? Então, já usando fasores, né? Então, a minha potência complexa vai ser a potência complexa da fase A, mais a potência complexa da fase B, mais a potência complexa da fase C, que vai ser, desmembrando aqui nos fasores, né? Vai ser o fasor de tensão da fase A vezes o fasor de tensão de corrente da fase A conjugado. Por que esse conjugado aqui? A gente precisa lembrar que quando na definição aqui, a partir dos valores de potência no domínio do tempo, potência instantânea, eu tinha o cosseno de φA, onde esse cosseno de φA é o ângulo, a diferença angular entre o ângulo da tensão menos o ângulo da corrente. Então, quando eu multiplico dois fasores aqui, que tem um módulo e ângulo, e tem módulo e ângulo para a corrente também, eu vou ter a multiplicação dos módulos, que são seus valores eficazes, com o ângulo, que é o θ da tensão aqui, mais o delta da corrente. Só que o delta da corrente está conjugado, então vai ficar o θA menos o ΔA, porque eu inverti o sinal desse cara, então eu fiquei com menos ali da corrente. Então, lembrando, potência complexa, ela vai ser sempre o valor eficaz da corrente da tensão vezes o valor eficaz da corrente conjugado, tá certo? Então, para a potência trifásica, eu somo aqui os valores das potências consumidas em cada uma das fases. Potência na fase A, na fase B, mas na fase C me dá a potência total trifásica. Percebam que aqui esses valores independem do tipo da carga. Pode ser uma carga equilibrada ou desequilibrada. Quando consideramos aqui o nosso sistema trifásico simétrico com fonte equilibrada, aqui considerando ainda em sequência direta, né? Nós vamos ter o quê? Os valores eficazes das tensões, tanto da fase A, fase B e fase C, são iguais e chamaremos aqui de VF, simplesmente. Considerando então sequência direta, então o ângulo lá da tensão na fase B e na fase C, eles vão estar diretamente relacionados ao ângulo da tensão na fase A. Então, da fase B vai ser o ângulo da fase A menos 120 graus, menos 2π sobre 3. E o da fase C vai ser o ângulo da fase A, da tensão da fase A, mais 120 graus. Outra consideração, vamos considerar então um caso de carga equilibrada. Se eu tiver a carga equilibrada,
o ângulo da corrente em cada uma das fases também vão ser iguais. E, consequentemente, a relação entre o ângulo da tensão e da corrente vão ser iguais. Então, φA vai ser igual ao φB, que é igual ao φC, que é igual ao que eu vou chamar aqui de φ. Lembrando que o φ é a diferença entre o ângulo da tensão, θ da tensão, menos o delta, o ângulo delta da corrente. Então, nós temos o ângulo φ aqui como o ângulo da diferença angular entre tensão e corrente. E ele vai ser igual para cada uma das fases, no caso de carga equilibrada. E o módulo das correntes em cada uma das fases, como a carga equilibrada, também vão ser iguais. E nós vamos chamar aqui de IF. Então, a potência instantânea em cada uma das fases desse sistema agora trifásico simétrico com carga equilibrada vai ser a potência instantânea em cada uma das fases. PA, por exemplo, vai ser VF e F cosseno φ. Aqui tensão e corrente iguais, né? VF e F para cada uma de todas as fases. Cosseno φ mais a parte ali, a segunda parcela, dependente do tempo ali, duas vezes a frequência da rede, né? VF e F cosseno de duas vezes ômega t, 2 θA menos φ. Para a fase B, eu vou ter VF e F cosseno φ, mais VF e F cosseno 2 delta, mais o θA. E agora, como eu estou aqui duas vezes o ângulo que seria da tensão na fase B, então eu tenho uma diferença angular lá que eu considero. Então vai ser menos duas vezes esse ângulo aqui, que é 120 graus, então vou ficar com menos 4π sobre 3 e menos φ. Para a fase C, eu vou ter lá na segunda parcela, a primeira é igual, né? Na segunda parcela eu vou ter o 2 ômega t mais 2 θA mais 4π sobre 3. Duas vezes 2π sobre 3. Duas vezes esse cara aqui. Ó. Veio aqui para a fase C. Menos o φ também. Logo, então, a potência instantânea vai ser o Pzinho ali, né? O PA mais PB mais PC, que vai ser essa soma aqui, 3VFF cosseno φ. E agora vamos reparar que essa soma aqui vai dar igual a zero, porque eu estou somando aqui cosseno de duas vezes ômega t, 2 delta A menos φ. Aqui eu vou ter uma diferença angular aqui de 4π, menos 4π sobre 3, que vai ser menos 240, que vai ser mais 120, menos 240, vai ser mais 120, e aqui mais 240, que vai ser menos 120. Então, eu estou somando três funções no domínio do tempo defasadas entre si de 120 graus. Essa soma aqui vai dar zero. Então, o que a gente pode concluir? Que a potência instantânea total aqui no circuito trifásico simétrico equilibrado, ela é igual à potência média trifásica também. Então, eu tenho o Pzinho lá, potência instantânea, é igual à potência média. Tá certo? Uma vez que essa parcela aqui no domínio do tempo vezes duas com o dobro da frequência, a soma dela dá igual a zero. Bem, para esse sistema, então, com sistema equilibrado, né, com carga equilibrada, a potência complexa, então, vai ser dado o quê? Eu vou somar lá as potências na fase A, na fase B e na fase C, potências complexas, onde a potência da fase A, tensão da fase A, eficaz vezes conjugado da corrente, mais tensão da fase B vezes o conjugado da corrente da fase B. Tensão na fase B, eu tenho uma relação direta com a tensão na fase A, que é alfa ao quadrado vezes a tensão da fase A. Da mesma forma, a corrente lá na fase B é alfa ao quadrado vezes a corrente da fase B, da fase A, né? Então, eu vou ter alfa 2 VFA mais alfa 2 IFA, só que esse cara aqui agora é conjugado. Então, tensão vezes o conjugado da corrente. E potência lá na fase C vai ser o quê? Tensão na fase C vezes o conjugado da corrente na fase C. Tensão na fase C é o quê? Alfa, tensão na fase B. Tensão eficaz lá na fase
da fase A, desculpa. Então, tensão na fase C vai ser tensão da fase A vezes alfa. Corrente lá na fase C vai ser corrente da fase A vezes alfa. Então, a potência complexa lá na fase C vai ser alfa VFA, que multiplica alfa vezes IFA conjugado. Então, agora, expandindo isso aqui um pouco e lembrando que o conjugado de alfa é igual a alfa ao quadrado, só para a gente explicar um pouquinho isso aqui, o que é o conjugado de alfa? Alfa é 1 fase 120. O conjugado de 1 fase 120 é 1 fase menos 120. 1 fase menos 120 é igual a alfa ao quadrado. Outra coisa, o conjugado de alfa ao quadrado dá o próprio alfa. Então, o alfa ao quadrado é 1 fase menos 120, o conjugado disso dá 1 fase 120, que é o próprio alfa. Então, a gente vai resultar em quê? Ó, a gente tem ali que alfa ao quadrado vezes alfa vai dar 1. Aqui eu vou ter alfa vezes alfa ao quadrado, também vai dar 1. Então, eu fico que a potência complexa total vai ser VFA e FA conjugado, mais VFA e FA conjugado, mais VFA e FA conjugado. O que é igual a 3 vezes a tensão eficaz da fase A vezes o conjugado da corrente da fase A. Se a gente for desmembrar isso aqui em valores de módulo e ângulo, a gente teria que a potência complexa é 3 vezes o valor eficaz da tensão, vezes o ângulo da tensão, vezes IF, vezes o ângulo da corrente conjugado ali, menos o ângulo da corrente. O que me daria o quê? 3VFF, ângulo da tensão, menos o ângulo da corrente. Soma os ângulos aqui, esse aqui está negativo, então θA menos ΔA. O que me resulta que a potência complexa é igual a 3 vezes módulo do valor da tensão, vezes o módulo do valor da corrente, vezes o ângulo φ, que é a diferença entre o ângulo da tensão menos o ângulo da corrente. Tá certo? E expandindo isso aqui, esse valor eficaz aqui, potência complexa aqui, que está em módulo e ângulo, para a coordenada retangular aqui, né, eu teria que a minha potência complexa é igual a 3VFF cosseno φ mais J 3VFF seno φ. Daí podemos concluir que, utilizando valores de fase, a potência complexa a potência trifásica vai ser o quê? O S, eu tenho 3VFF, eu tenho uma parcela ali que é a parte real, que eu chamo de P, que é igual a 3VFF cosseno φ. Tem uma parte imaginária aqui com J, né, que eu chamo de Q, que vai ser igual a 3VFF seno φ. Isso aqui a gente já viu, P, o S, o P e o Q, vocês já viram lá em circuito Zoom, né? Então eu tenho aqui a potência aparente, uma potência que a gente chama de potência ativa, né, a parte real, e uma potência reativa, a parte imaginária. Bem, obtivemos até então os valores da potência trifásica utilizando os valores de tensão e de corrente de fase. Vamos considerar agora o cálculo da potência utilizando os valores de linha. Numa primeira análise, vamos considerar uma carga ligada em estrela, onde eu tenho uma relação entre a tensão de fase com a tensão de linha. A tensão de fase é igual a tensão de linha dividido por raiz de 3. Lá, a corrente de fase vai ser igual à corrente de linha com a carga ligada em estrela. Para eu ter esse fator raiz de 3 aqui, a gente está lidando com o quê? Eu estou falando de cálculo de potência trifásica, utilizando valores de linha, mas eu estou falando aqui de carga equilibrada. Então, eu tenho essa relação aqui de tensão de fase com tensão de linha e por um fator raiz de 3. Então, VF é igual a VL sobre raiz de 3. Então, substituindo essa relação entre fase e linha aqui na equação de potência trifásica, né? Então, a minha potência trifásica vai ser 3 vezes VFF cosseno φ, agora vai ser 3 VL sobre raiz de 3 vezes IL, que é igual a IF, né?
cosseno φ, parte real. A parte imaginária, J, 3 que multiplica VL sobre raiz de 3 vezes IL, seno φ. Então eu fico aqui com a minha potência trifásica igual a raiz de 3 VL IL cosseno φ mais J raiz de 3 VL IL seno φ. Então eu tenho a minha potência trifásica em módulo aqui, raiz de 3 VLL, a parte real, raiz de 3 VLL cosseno φ, e a parte imaginária, o Q, né, a potência reativa, raiz de 3 VLL seno φ. Muito bem, considerando agora uma carga ligada em triângulo, o que vai acontecer? A relação tensão de fase e tensão de linha, as duas são iguais. Já a corrente, eu vou ter a corrente de fase igual a corrente de linha dividido por raiz de 3. Carga equilibrada também, né? Só lembrando. Então, substituindo na fórmula da potência trifásica, eu vou ter potência trifásica lá vai ser 3 VFF cosseno φ, 3 VL vezes IL sobre raiz de 3 cosseno φ. Agora a corrente, que é dividido por raiz de 3, parte real aqui, né? Mais J, 3 VL IL sobre raiz de 3 seno φ. O que me resulta também que a minha potência trifásica é raiz de 3 VLL cosseno φ mais J raiz de 3 VLL seno φ. Então, a minha potência trifásica vai ser raiz de 3 VLL. A parte real, a parte ativa da potência ali, raiz de 3 VLL cosseno φ. E a potência reativa, raiz de 3 VLL seno φ. O que me resulta também aqui como conclusão que as expressões das potências em função dos valores de linha independe do tipo da carga, quando eu estou lidando com um sistema trifásico simétrico e com uma carga equilibrada. Então, para finalizar, vamos definir aqui o que chamamos de fator de potência. E a gente chama de fator de potência a relação entre a parte imaginária, a parte real da potência, pela parte aparente da potência. Então, eu tenho aqui a parte real dividido pela potência total ali, que é o P mais JQ. Então, o fator de potência vai ser então o P dividido pelo S, né? Onde o S em módulo é o quê? Raiz quadrada de P ao quadrado mais o Q ao quadrado. Essa expressão aqui vai ser válida para qualquer carga trifásica, né? Na verdade, para qualquer carga eu obtenho o fator de potência através da potência ativa dividido pela potência aparente. Mas no caso específico de eu estar lidando com uma carga trifásica equilibrada, eu vou ter que o meu fator de potência, que é o P dividido por S, a expressão aqui ela não muda, mas por se tratar de carga trifásica equilibrada, o P vai ser igual ao quê? Raiz de 3 VLL cosseno φ. E o S vai ser o quê? Raiz de 3 VLL. Então, eu simplifico essa equação aqui, numerador e denominador, e fico apenas com cosseno φ, ou fator de potência igual ao cosseno do ângulo entre a tensão e a corrente. Aqui dá para a gente ver a importância da definição desse ângulo φ, que é a relação entre o ângulo da tensão e o ângulo da corrente, tá certo? Então esse ângulo o cosseno desse ângulo é chamado de fator de potência. Ele nos dá a relação entre o tanto de potência ativa que a gente tem em relação à potência total. Então, só como exemplo, se eu tiver essa relação aqui igual a 1, significa o quê? Que toda a minha potência aparente ela é composta de parte real, ela é ativa. Ou se eu tiver esse cara aqui bem pequeno, né, quer dizer que a minha potência ativa está muito pequena, tá certo? Então ele mede aqui o quanto eu estou utilizando, por exemplo, para computar o consumo de energia de uma residência, por exemplo, que eu calculo somente em função da potência ativa, o consumo de energia, né? Então, o fator de potência ele é um, um fator muito importante, né? Essa é uma definição muito importante
nos sistemas elétricos aí, tá certo? Bem, por hoje era isso aí, pessoal. A aula acabou ficando um pouquinho mais extensa do que eu esperado, mas tivemos bastantes conceitos aí. Não podíamos deixar para uma divisão aí de vídeos, né? Então, vamos ver alguns exercícios aí para frente. E por hoje é só. Muito obrigado.